Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje estamos aqui mais uma vez no PisoCast, né? Os anteriores a gente falou sobre RH, né? Sobre retenção de talentos e como tornar a empresa atrativa, né? Para o colaborador. E aí a gente pensou, será que é só atração? Será que é importante tornar a empresa atrativa só para a retenção de talentos, né? Será que é possível eu tornar a minha empresa atraente para o mercado? Né? Como é que eu vejo isso? Né? Então, com base nessas reflexões, a gente está trazendo aqui um tema que, se o empresário não pensou ou se já pensou e ainda não colocou em prática, a gente vai falar sobre isso. Né? Nós vamos falar sobre valuation e M&A. Né? Então, hoje a gente está aqui com o Flávio de Barros, que é um conselheiro do Piso, e também já participou dessa experiência, já passou por essa experiência, né? E estamos aqui com o Jaziel também, que é sócio da Valore Brasil, né? Vou pedir para que eles se apresentem agora, para que a gente possa começar. Vamos começar pelo Flávio? Bom dia, Flávio. Bom dia, Andrés. Bom dia, Jaziel. Bom dia. Bom dia, Andrés. Bom, é isso aí. Nós estamos aqui mais uma vez. Eu estou aqui mais como um apoiador dentro do processo, né? Como alguém que já passou por um processo de A, no caso, né? De acquisition. Uhum. Então, mas para trazer essa mensagem aqui também para quem estiver ouvindo, para os associados do Piso, e trazendo aqui o Gesiel, que inclusive na época da Concinco fez alguns trabalhos para a Concinco também, né, Gesiel? Sim. Aí, fez vários trabalhos lá para o Sevna, no que diz respeito às startups, então acho que tem ninguém melhor que o Gesiel para falar sobre esse tema, né? Legal, favor, legal. Obrigado pelo convite, é um prazer. A Valore Brasil está há 12 anos, né, no mercado, trabalhando focado em processo de fusões e aquisições, dos mais diversificados, seja do merge, do acquisition, joint venture, entre os vários, né? E é natural o processo de avaliação, né, de valuation, para os diversos temas, que eu acho que é tópico aqui da nossa conversa. Estou bastante feliz, nós temos aí dezenas de projetos, inclusive alguns eu vou comentar aqui interessantes, que são exemplos práticos, né? O M&A, ele tem um ponto muito forte relacionado à experiência, né? Não tem um livro que consegue reunir todos os conceitos, porque a experiência e principalmente a dinâmica das mudanças que fazem as operações ocorrerem. Então é um prazer e vamos em frente, vai ser legal. O prazer é nosso, vai ser um tema interessante. Então a gente vai começar com o básico dos básicos, né? O que é valuation e em quais situações ele pode ser aplicado? Tá bom. O valuation, ele é uma avaliação, né? É um método de avaliar um negócio, né? Uma empresa, uma startup, um negócio. Existem diversos métodos, então, assim, de uma maneira bem simples, do mesmo jeito que, sei lá, um exemplo muito clichê, para ver o valor de um veículo, a gente vai numa FIP, extremamente objetivo, né? Você vai ali, modelo, tem um valor. Não tem uma FIP de empresas, porque a empresa ela não é igual ao modelo do veículo. Então, tem cálculos e métodos para se calcular o valor. Mas, na essência, o valuation é uma maneira de chegar a um valor de uma empresa, de uma startup ou até mesmo de um ativo. Né? Faz-se um valuation de uma marca, por exemplo, dentro de uma empresa, faz valuation de um banco de dados para uma empresa de tecnologia, um software. Eu consigo fazer um valuation apenas de um software. Então, é um modelo, né, um método de avaliação. Tá. Ainda nessa pergunta, dentro do valuation, tem os seus pontos negativos e os pontos positivos para a gente iniciar? Sim. Só voltando, você falou das aplicações, que eu acho que também é interessante, né? Porque até por a gente estar na frente da consultoria, a gente batemos um marco de 900 projetos. Aí eu estou falando de projeto aqui que a gente já avaliou empresa que o valuation foi para a Bolsa de Londres, que é uma empresa, inclusive, essa informação é pública, né? Porque eles têm que fazer esse valuation, que é uma grande empresa de comunicação, até valuation de uma startup que não fatura, zero. Então, muitas vezes, se associa o valuation somente, ou na maioria das vezes, à venda da empresa. E não é esse o caso. Existem outras aplicações que têm a ver com a tua primeira colocação, né? Então, a venda, no caso de alguém que está comprando, precisa avaliar pelo olhar do comprador, que é diferente do olhar do vendedor. No aspecto próprio de fusão, né, duas empresas se unirem, não está trocando dinheiro, está se trocando ações e vai virar uma empresa só. É importante fazer o valuation das duas empresas. E nessas necessidades, seja de ativos tangíveis
ou intangíveis, e outras dentro desse guarda-chuva, né? O M&A, quando a gente fala M&A, Merger and Acquisition, nós estamos falando de fusões e aquisições, mas nós estamos falando de joint venture, nós estamos falando de cisão, né? Nós estamos falando de corporate venture capital. Então, é um grande guarda-chuva ali com essas operações. E o valuation é necessário para precificar, né? Para chegar ao valor da empresa, pensando na aplicação. Legal. Enfim, em síntese, né, o valuation é um processo no qual se atribui um valor a um ativo, que pode ser uma empresa e tal. E as aplicações são inúmeras. Por exemplo, não estou pensando em aquisição, não estou pensando em fusão, mas às vezes preciso fazer uma captação de recurso via equity, via entrada de um investidor, um fundo de investimento, e onde ele vai assumir aí, sei lá, 10%, 15% do capital do negócio. Por quanto eu vou vender esse investimento? Né? Isso aí. Quanto Boa. seria isso? Então, é uma aplicação também para isso, porque como é que você senta na mesa com alguém para negociar esse valor em cima de critérios altamente subjetivos, correto? Isso, boa. Inclusive, o Flávio, eu lembrei isso que você falando, o próprio vesting, né? Isso. Tornar um funcionário que está de tempo, assim, a gente sabe, principalmente tecnologia, como está difícil manter profissionais, né? O mercado cada vez mais e cada vez não tem. Então, uma das maneiras de manter que é bom para o funcionário que vira sócio é o vesting, e para a empresa também. Precisa de um valuation. Precisa saber qual que é o tamanho total do negócio, para quantos % será o dado ou vendido. Então, o valuation ele é fundamental. E, além disso, a própria gestão baseada em valor também é uma aplicação bastante comum do valuation, né? Inclusive, uma questão interessante, né? A forma de precificação para uma compra e venda de ativo, ela veio no momento 2. Historicamente, o valuation, e aí principalmente o fluxo de caixa descontado, ele é uma ferramenta muito rica de ter um indicador da empresa, que é o valor. Então, se a venda sobe, o lucro cai um pouco, se o fornecedor aumenta prazo, se o cliente... O mercado mudou as condições. Mudou as condições, tudo, imagina, num só. Porque como fazer gestão, o Flávio sabe bem, olhando tudo. Porque aí você entra, seu diretor de venda, tá bom. Aí entra de operação, tá ruim. O suporte, você fala, e aí, tá bom ou tá ruim no final? Não dá para saber. Sim. Como o valuation, ele olha, aí pelo fluxo de caixa descontado, né, pelo método, ele olha todo os aspectos mercadológico, cadeia, de ponta a ponta, marca, conjuntura. A gente consegue fazer gestão baseada no valor, baseada em valor, que seria um valor. Que é qual o valor da empresa. Aumentou ou diminuiu? Sim. Então, tudo que permeia foi bom. Mesmo que teve pontos ruins, porque o valor subiu. Eu acredito que assim, existem vários indicadores, vários painéis de indicadores que a empresa pode avaliar. Mas existe dentro de cada organização o sócio ou o acionista. E perante o ponto de vista do sócio ou acionista, que foi aquele que colocou capital no negócio, esse é o indicador que mais interessa, né? Quanto o meu capital está sendo rentabilizado no negócio? Esse um indicador é o que mais vai fazer diferença para esse acionista ou para esse sócio. É isso mesmo, correto, super correto. Eu dou duas disciplinas de MBA que tem case especificamente sobre isso. Porque a nossa forma de fazer diagnóstico é fazendo um valuation. Então, quantas situações o empresário viu que estava aumentando venda e diminuindo lucratividade, o caixa diminuindo. O que era problema? Era problema lá de estoque, de dar prazo para cliente. Então, essas conexões que o fluxo de caixa descontado dá, né, e faz, ajuda muito, porque fala, pô, mas eu vendi mais, o valor da minha empresa caiu, sou estranho, né? Porque normalmente a gente associa o valor à venda. Não, há situações sim que pode vender mais e o valuation diminuir. Por isso que todo o contexto é importante e o método consegue capturar tudo isso. Aí só voltando. Então, onde conecta isso na compra e venda de empresa? Como isso já era uma ferramenta que era feita, comprar uma empresa nada mais é do que atribuir os benefícios futuros desse negócio para mim, que estou comprando. Sim. Então, veja, por mais que tenha sinergias, eu olho assim, qual a capacidade de geração de caixa desse negócio a médio e longo prazo, normalmente 5 anos, 10 anos, se eu transferir para mim comprando, eu consigo mesclar, né, fazer uma intersecção de qual seria o resultado. Então, interessante, a gestão, né, a geração de caixa, gestão com base em geração de caixa, ela até veio antes de uma compra e venda. E depois falaram, pô, já que eu tenho que comprar e vender, por que não fazer esse indicador e não ficar olhando também venda, operação, tudo solto? E aí? Então, a própria gestão baseada em valor
é um conceito antigo. Infelizmente, no Brasil, a gente acaba usando mais recente por uma questão inflacionária, né? Como fazer, eu digo recente, né, de quando a gente tem o controle inflacionário. Porque antes, né, como a gente faz gestão baseada em valor, uma inflação de, sei lá, 2000, estou falando anos 90. Sim. Então, de anos 2000 para cá, pouco tempo, né? Vamos lá, né? 20, 30 anos é pouco tempo, mas a gestão baseada em valor é bem mais antiga, né? Tá. Você trouxe alguns assuntos, assim, você deu uma pincelada em algumas coisas que a gente estava pensando em tratar, né? Então, aí eu trago aqui para a gente perguntar. Por exemplo, você falou sobre quadro societário, né? Que as empresas, elas acabam trazendo os colaboradores antigos e mais fiéis para o quadro de sócio e tal. A gente sabe que as empresas, principalmente as pequenas empresas, elas são mais informais na questão de contrato, né, com o cliente, com fornecedores. Como é que o Valuation poderia ajudar essas empresas, falando das pequenas empresas, né? Como é que o Valuation poderia ajudar nessa questão? Tá. O método, né, ele é um método para ser aplicado em qualquer negócio. O método, na essência, ele, vou dizer assim, né, em formato padrão, é se basear nas demonstrações contábeis. Aí eu vou falar o teórico e o prático, né? O possível, o ideal e o possível. Isso é o ideal, os contábeis. Normalmente não é a realidade das pequenas empresas. Sim. De qualquer setor, né? Tecnologia não seria diferente. Até quando se fala em vendas, né, estando formal, tudo vai, mas despesa, mobilizada, acaba sendo... Não tem acurácia a contabilidade. É empresa de lucro presumido, que é a maioria das pequenas, né, Gisele? Então, se a empresa é de lucro presumido, ela preocupa com a receita. É isso aí, é isso aí. E assim, é uma questão também... Preocupa, que eu digo, do ponto de vista contábil. Contábil, E assim, a contabilidade no Brasil, eu arriscaria afirmar isso, ela é uma contabilidade bem fiscal, por isso. Né? Você fala assim, eu queria o balanço. Não precisa de balanço, porque é presumido. Veja, mas é presumido para tributação. Sim. Mas a contabilidade é uma ferramenta de gerenciamento, né? Sim. Então, eu só estou fazendo essa introdução porque nas pequenas empresas não dá para olhar, muitas vezes, só a contabilidade. Tá. Então, aí a gente vai pelo financeiro. Tá. Que aí também não tem como escapar. Entrou e saiu. Concorda? Financeiro é entrada e saída. Então, primeiro, é possível fazer. E onde vai ajudar? Da mesma forma que ajuda a grande. Então, desde o aspecto de pressuposto de mercado, que tem a ver com o método. Então, o futuro daquele segmento, o valuation olha. O lucro operacional, o valuation olha. O capital de giro, o valuation olha. A necessidade que ele tem de investir no futuro, o valuation olha. E o risco desse negócio também, o valuation olha. Então, como que ele vai ajudar? Ele vai ajudar fazendo um diagnóstico, um raio-x em todos esses aspectos, que vai haver uma convergência para o valor. Tá. Se ela vale 2, 10, 100 ou 200. Então, nesse aspecto que vai contribuir e vai ajudar. Um exemplo, até para não ficar muito teórico, vamos pensar assim, pensando no giro. Porque o giro acaba sendo um aspecto mais que destaca mais do valuation, porque o lucro a DRE dá. Então, o lucro até... O empresário ainda pequeno, se ele fizer ali num sistema básico, RP que ele tem lá, SaaS, que ele imputa todas as entradas e saídas, ele acaba tendo ali um resultado. Só que o giro acaba não estando ali, a necessidade ou não de giro. Então, tem situações que você acaba fazendo um parcelamento, então isso tem um impacto no caixa, e tem situações, vamos pensar, empresa de evento, que acaba vende tudo antes, e executa e paga depois. Então, ele é positivo no giro. Então, esses aspectos, o valuation consegue que vai além da DRE. Tá. Pegando um pouquinho disso que a Andresa trouxe, que eu entendi assim, um aspecto mais informal da pequena empresa, e ele se reflete em alguns pontos. Por exemplo, um quadro societário um pouco maior, por quê? Por uma necessidade de retenção, às vezes, de talento, ele acabou compondo a sociedade. Como que uma empresa pode se blindar ou se proteger disso se no futuro ela entrar num processo de valuation ou de M&A? Só pensando assim, um bom contrato social, um bom acordo, contrato ou estatuto social, um bom acordo de acionista ou de cotista seria uma forma, um bom programa de stock option para esses funcionários entrarem seria uma forma, analisando não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista valuation mesmo e M&A. A colocação é ótima. Inclusive, nós temos históricos de
de possibilidade de M&A, de interesse em empresas menores, que devido a esse quadro societário ou a falta de uma governança, o negócio não seguiu. Né? Porque é tão complexo que fazer de uma empresa pequena e uma grande é quase o mesmo custo de tempo, capital, etc. Então, sim, inclusive, Flávio, eu diria que até ele valoriza a operação. A empresa que se preparou, que criou ali um acordo de acionista, que está bem estruturada em aspectos, ao menos básicos de governança, talvez não estou falando nenhuma empresa muito pequena vai ser auditada, mas tendo alguns contratos básicos bem solidificados, bem construídos e refletindo a realidade do negócio, é super positivo, já é um caminho para evitar um deal breaker por esse motivo. Então, sim, é um aspecto bem importante e bem relevante. Até porque, né, Gisele, às vezes muita gente, eu estou falando com a minha experiência de empresário, que começou lá com 10 funcionários e finalizou com quase 500, né? E às vezes a gente pensa assim, na nossa realidade pura e simples, e para a gente tocar é muito mais simples a informalidade. Mas chega um momento que você não sabe quando que de repente você se vê numa transação dessa. E aí estar preparado vai fazer muita diferença, não é isso? Muita diferença. Por isso que assim, a questão jurídica, as questões básicas jurídicas relacionadas à governança, de novo, a questão da contabilidade, porque empresas maiores, nós fizemos já operações Magalu, fizemos, por exemplo, Via Varejo, não concretizou, mas nós tivemos 2 deals que evoluíram muito, e por questões contábeis, de não ter uma acurácia, como que também uma empresa maior de capital aberto confia num número informado, entendeu? Então, com certeza a governança, com certeza a contabilidade, né? Eu já diria que se todos os empresários pudessem, a gente ouve isso, se eu soubesse que isso poderia dar deal breaker, eu teria cuidado melhor da minha contabilidade. Chamar o contador, falar, e tem uma questão aí, talvez, ela é até um pouquinho polêmica, mas mas paga pouco para a contabilidade entrega pouco. Chama seu contador, conversa, paga mais para ele entregar você não vai quebrar por causa disso. Né? É um tremendo investimento. Só quem perde o negócio lá na frente, que quer vender, e tem um deal breaker por falta de uma contabilidade com acurácia, sabe o quanto foi dolorido não ter investido um pouco melhor tempo, dinheiro numa contabilidade. Sim. Então, essa também é um que, com certeza, gera problema, né? Então, acho que o jurídico e a contabilidade talvez são os dois bem doloridos que podem ter algum tipo de... gerar um deal breaker, né? Ok. Depois nós vamos falar sobre outros aspectos e voltamos nesse assunto mais relacionado a esses aspectos talvez menos tangíveis, apesar de que isso é altamente tangível, né? Então, mas vamos lá. Bom, você falou aí nós falamos de algumas coisas aí que é da entrada dos funcionários, mas existe também outras implicações de um quadro societário maior, sobretudo numa estratégia de fusão, né? Porque você também abordou no início aqui aquilo que o possível comprador ou aquele que está entrando no negócio, as possibilidades que ele enxerga futuro de tirar proveito e ganhos daquele negócio, inclusive da sinergia que ele pode obter da fusão de 2 negócios, certo? Porque isso pode trazer algumas reduções ou otimizações de custos. Então, eu acho que um bom acordo de costista ou de acionista que prevê uma situação dessa também, de uma transação, que aí vale uma conversa com o contador, com o advogado principalmente, de colocar cláusulas que tenham previsões disso, né? De uma transação de M&A. Como que ficaria esses sócios, especialmente os minoritários, correto? Correto. Vou dar um exemplo, que assim, a gente não pode identificar nome, mas eu posso falar dos números e da condição que vai ao encontro da sua colocação. Nós estamos fazendo uma operação de uma fusão de 2 grandes empresas que juntas elas vão somar 800 milhões de faturamento anual. E o objetivo delas é muito claro, é fazer um IPO. Então, uma que fatura 500 e uma que fatura o complemento 300, sozinhas têm menos força para fazer um IPO. Se elas se juntarem, e aí nós estamos falando de troca de ações, então ela não precisa ter um caixa para ir lá e adquirir a outra, ela
diminui a participação de algo maior, então no fim ela tem mais. Ela tem menos em percentual, mas de algo maior, então no final ela tem mais. Então isso eles têm pré-acordado de fazer uma IPO futuro. Aí um exemplo prático do que o Flávio falou. Tem uma cláusula de drag along que diz, se tivermos uma opção de alguém nos comprar ou para fazer um IPO, que vamos pensar que na totalidade seria disponível, mesmo que alguns sócios fiquem com as ações, todos têm que fazer a venda. Isso é fundamental. Por exemplo, quando o fundo de investimento faz um contrato com uma empresa numa transação minoritária, normalmente o fundo de investimento coloca um drag along. Por quê? Porque se ele for vender para um estratégico, o estratégico vai querer comprar tudo. E aí imagina, se o fundo tem disponível a venda da participação menor e o maior não quer vender, ele perde a operação. Aí ele põe o drag along e o drag along puxa e todos. Aí, independente de ter mais um sócio ou mais 10, o drag vai trazer todo mundo e aí é possível fazer a operação. Esse também é um ponto bastante relevante e é um ponto que acaba pegando nas operações, Flávio. Acho que provavelmente você passou por isso. Porque é muito estranho alguém vir, compra uma participação menor da tua empresa e fala que se amanhã tiver uma oportunidade de venda, você tem que vender. Né? Você imagina, você fala, eu tenho 90%, você está querendo me obrigar a vender meus 90%, sendo que você só tem 10%. Mas é vamos chamar assim, um modo operante de fusões e aquisições quando tem um fundo que, lembrando, o core do fundo é remuneração financeira. Então, ele compra para vender. Ele tem data de entrada e tem data de saída. Sim. No caso nosso lá, sem dúvida, isso aí, assim, eram 9 sócios, né, estavam organizados no SA. Impactou um pouco menos porque foi uma aquisição por um estratégico e de 100% das ações da empresa. Né? Mas no processo deles de auditoria e tal, o fato de ter um acordo de acionistas, um estatuto social bem desenhado, pesou. Porque ele, apesar de ele estar adquirindo 100%, ele não quer que fique rusgas com os acionistas, que depois vai ficar coisa para trás para ele ter que resolver. Né? Então, ele quer liquidar tudo ali no processo de closing. Né? Exatamente. Acabou. Acabou. E tem o seu aspecto ainda, a questão de ser capital aberto, né? Porque a visibilidade, a responsabilidade, a legalidade é muito mais pesada com a empresa de capital aberto. Por isso que Principalmente uma empresa de novo mercado. Então, de novo mercado ainda. Então, assim, é uma coisa que realmente fala, se o risco for beirando ali o benefício, eu prefiro abortar porque o risco é alto. Né? Porque a gente sabe qualquer coisinha que tiver ali e gerar depois, ele perde muito mais nas ações do que ele ganharia na aquisição. Então, de capital aberto, realmente é sempre mais crítico. Tá. E ainda nesse aspecto da formalização, nós olhamos uma questão do aspecto societário, né? Acionistas, sócios, etc. E um outro lado disso é do colaborador ou das relações com os colaboradores ou prestadores e tal. Isso, aí a gente vai para a contratação de PJ ou a formalização é tudo em folha. Como é que é visto isso dentro de um processo de valuation? Tá. Quando é feita uma aquisição de maneira padrão, né, entra no quadro societário quem está comprando, isso acaba sendo bem... a gente até usa o termo formalizado. Então, assim, de maneira bem simples e objetiva. Tem PJ, na maioria das vezes converte CLT. Em algumas situações de empresas de tecnologia, até permitem alguns... deixar alguns PJs ainda e não transformar em CLT, mas essa contingência fica para quem está vendendo. Então, sempre acaba se arrastando na linha de um peso, porque a tecnologia ela acaba tendo PJ mais natural. Sim. E não uma pejotização, né, como se diz, acaba sendo natural. Sim. Mas o mercado ainda tem um pouco de restrição. Então, principalmente capital aberto. A empresa de capital aberto, de novo, é o risco. Então, ela prefere, sem dúvida, transformar tudo em CLT. E muitas vezes isso também pode dar deal breaker. Porque a empresa pode gerar um lucro, gera um caixa, só que aí a hora que ela põe tudo de PJ para CLT, aí isso aumenta bastante e acaba inviabilizando. Vários ajustes, na verdade, são feitos principalmente em empresas maiores. Então, a questão de PJ para CLT. Às vezes, se a empresa é do Simples, uma empresa maior não vai conseguir ser sócia de uma empresa do Simples. Essa empresa, a gente precisa converter ela no caso, em lucro presumido. Então,
Às vezes o salário do sócio, o sócio tira lá um salário pequenininho, tem que levar a salário de mercado. Então, tudo isso, por isso que também é interessante, muitas vezes a gente faz um valuation e o sócio tem uma percepção da retirada de caixa e o valuation dá menor. Porque ele realmente tira o caixa maior, só que sendo, muitas vezes até 2 do simples, para não ter uma presumida. Sim. Vamos lá, né? Vamos tampar o sol com a peneira, que a gente sabe que a gente está no mercado, a gente sabe o que acontece. E aí tem que ajustar. Tem que passar para presumido, tem que passar para CLT, tem que ajustar salário, se tem aluguel para ajustar. A questão da tecnologia, ela tem uma peculiaridade em relação, principalmente empresas SaaS, que é não jogar o desenvolvimento do produto, não ir tudo para despesa. O ideal é imobiliza esse sistema, em médio prazo deprecia, que inclusive é bom, esse é um ajuste positivo, porque às vezes a empresa ela investiu bastante no produto. Se ela joga tudo para despesa naquele ano, vai diminuir o EBITDA dela, o lucro dela. Sim. Se ela imobiliza isso e depois deprecia ao longo de 5 anos, 10 anos, depende do tempo de vida útil, tem menos despesa e ela fica mais linear, o que aumenta o EBITDA dela e ela vai ter, principalmente pensando em operação de fusão e aquisição, o melhor resultado, o melhor valor. Sim. São N. Daria para a gente fazer um podcast só de ajustes de EBITDAs, de EBITDA, né? Porque é um assunto realmente denso, mas sempre tudo em prol de ser justo. Tá. Né? É justo comprar uma empresa que o sócio tem um salário muito pequeno, sendo que a hora que eu vou comprar, eu vou ter que pôr um profissional de mercado que não bate. Então, tudo tem o antes e o depois para ficar o mais coerente possível. Sim. Normalmente, quando o sócio tem um salário pequeno, formal, ele faz isso por uma regra contábil, né, da despesa, dentro daquilo que a gente falou de lucro presumido. Mas numa transação dessa, ele vai ter que ir para o formal. E a hora que ele vai para o formal, existem encargos. E ele, na verdade, ele faz isso no primeiro momento, porque o encargo é muito menor. Ele retira isso como se fosse lucro, certo? E num segundo momento, ele não vai mais poder retirar como se fosse lucro. Então, até para o fluxo dele, ele precisa de uma formalização e para quem paga também precisa de uma formalização. É isso mesmo. E a hora que isso acontece, a gente sabe o quanto pesa os encargos, né? Que automaticamente vai refletir lá no balanço, no EBITDA e tudo isso. Então, quem compra, é o que você falou, ele vai trazer na régua dele. Né? Ou quem não que compra 100%, mas num processo de fusão ou num fundo, qualquer coisa, ele vai medir na régua dele. Aí você vai ter que ajustar na régua dele. Exatamente. E se você faz isso gradualmente, tende a ser mais leve, né? Isso aí. É isso aí. E um ponto além, né, o Flávio, a gente sempre fala isso. Se alguém está tendo algum tipo de benefício nesses aspectos informais, ele, de maneira prática, está atrapalhando o mercado. Porque acaba sendo... Se ele passa isso no preço, ele acaba criando uma concorrência desleal. Ele está usando um benefício que ele está... acaba sendo uma evasão fiscal. Talvez vamos dar um exemplo de que seja uma evasão. Ou seja, ele acaba tendo um custo maior por uma manobra. Se ele passa isso no preço, ele vai concorrer com alguém que faz correto. Ele tende a durar menos. Provavelmente um dia, se ele for fiscalizado, ele vai quebrar. Só que o pouco que ele durou foi suficiente para atrapalhar do lado de cá. Então, tem uma questão mais ampla do que essa organização, que é uma questão mercadológica. Então, se todo vai se conscientizando e vai estruturando isso aos poucos, nós temos empresas mais sólidas, mais preparadas e que também, caso tenha algum ponto de embate, alguma crise, como a gente sabe que tem, eles também conseguem suportar melhor e não tá ali muito apertado. Sim. Só comentando rapidamente sobre isso aí, né, sobre esse aspecto que você falou de fazer gradualmente, uma experiência que eu passei, né? A gente fez, na época, um projeto junto ao BNDES, um projeto de captação de recursos para investimento junto ao BNDES, e lógico, nosso balanço não estava aquela maravilha, porque a gente era lucro presumido, né? Então, com essa mentalidade de preocupar no reconhecimento da receita e nem tanto da despesa. E veja, não foi nem um processo de M&A, foi um projeto de captação de recurso. Para viabilizar o projeto, e ainda bem que eu consegui isso, eu fiz um acordo com o banco de, em 3 anos, regularizar meu balanço por completo. Ótimo. E consegui. Né? Antes de finalizar o prazo com o BNDES, o balanço estava 100% regularizado. Por isso que eu trouxe esse insight, falou, talvez fazer gradativo é mais leve, né? Dói menos. É isso. Por isso que quem tá ouvindo, se tiver um insight de chamar o contador, gente, depois, todo mundo que passa por um processo de fusão e aquisição, vê o contador de outra forma. Vê os contadores e fala assim, nossa,
como eu não valorizava, como um contador é importante. O papel de um contador não é só, claro que é fundamental, tributário. Ele tem um papel muito amplo e todo mundo passa a valorizar mais. Então, se cada um sair com o insight que está ouvindo de chamar o contador e fazer esse gradativo na contabilidade, putz, vai lembrar da gente lá na frente se tiver uma operação que vai falar, ó, eu consegui... Vai falar, poxa, ainda bem que eu vi seu podcast. Isso aí, recomendo ainda. Né? Passa para o amigo, isso aí. Eu quero pegar um gancho numa coisa que você falou, que nesse processo que você tem uma informalização, aquele que está entrando via fusão, via qualquer forma de um processo de M&A, ele vai fazer um contingenciamento e deixar isso por sua conta, certo? Foi mais ou menos isso que você falou, né? Eu acho normal, isso vai acontecer mesmo. Agora, existem algumas formas de fazer isso, né, Gesiel? Ou para não levar ao deal break. Ou, assim, explorando um pouco isso pode impactar no próprio valuation. Pode ser também que parte do valor que ele está disposto a pagar por aquilo fique retido por um período até que legalmente essas contingências sejam resolvidas. É por aí que é feito? É por aí mesmo. Acho que até assim, exemplificando, né, quando há uma aquisição, contrata uma due diligence, uma auditoria, para mergulhar e ver se não tem nada fiscal, normalmente financeiro, trabalhista, fiscal e legal, que gere algum tipo de risco. Quando levanta, ainda não foi, isso ainda não gerou fato, ainda não tem matéria. É uma probabilidade. Só que o comprador, como o Flávio bem disse, ele precisa de uma garantia de que se aquilo ali se realizar, ele está coberto. Então, aí tem ferramentas de garantias, por exemplo, muitas vezes quando é compra parcial, as cotas de quem vendeu parte, que fica com cotas como garantia. Tem seguros, hoje já tem seguros que você pagando o seguro, ele garante que se tiver uma contingência, aciona o seguro. Tem uma conta escrow, que é o exemplo que o Flávio falou, que ao invés de pagar o valor total, deixa uma parte ali depositada, aplicada, rendendo juros. E se acontecer, a cada ano que na verdade não acontecer, ele vai resgatando 1/5 daquele valor que é dele. Então, existem maneiras para evitar esse deal breaker. Um ponto que é muito ruim, Flávio, e a gente vê também, infelizmente, no mercado, são poucos, quando a contingência dá muito maior do que o valuation. Isso pode acontecer. Porque quem está comprando, fala assim, poxa, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Por isso que aí, olha como as coisas se conectam. Você acabou de falar, faz o dever de casa gradual, não espera, porque você não vai conseguir fazer em 1 ano ou 6 meses. Gradual, porque isso vai diminuir sua contingência e não corre o risco de acontecer isso. Sua contingência custar mais do que o seu valuation está gerando, e aí o comprador, normalmente, quando acontece isso, ele para. Porque não faz sentido ele fazer algo que o risco dele é muito maior do que o benefício que ele estaria tendo adquirindo aquela empresa. E, por outro lado, mesmo que ele não queira parar, às vezes o contingenciamento nessa escrow é tão grande que para o vendedor não interessa mais. Porque ele fala, poxa, eu vou abrir mão do meu negócio e eu vou receber, sei lá, 20% dele, vai ficar 80% lá, sobre um risco que muitas vezes, se tivesse sobre a minha gestão, eu controlaria esse risco. Mas como muda a gestão, para o comprador é o que você falou. Pô, ele vai olhar com os olhos dele e vai medir com a régua dele. Né? Perfeito. Então, isso é complicado. E até um ponto, o Flávio, que assim, é responsabilidade nossa como consultoria, como o M&A ele tem esse grau de complexidade, a gente tenta verificar a maioria dos pontos no momento, inclusive, de uma conversa comercial. Porque se tem muitos pontos que tende a inviabilizar e a gente fechar o contrato, o empresário vai ficar extremamente frustrado. Você imagina, a gente mesmo assessorando, eu chego para você e falo, sua contingência é maior que seu valuation, você não vai receber nada, você está querendo dizer que eu vou entregar minha empresa, ainda vou ter um risco, Então, esses aspectos, muitas vezes na própria reunião comercial a gente fala assim, se você conseguir trabalhar esses 3 itens nos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, é melhor. É difícil para a gente. O nosso core é fazer processo de M&A, mas muitas vezes eu preciso falar, não é teu momento de M&A, você não vai ter o melhor valor. Então, faça algumas coisas necessárias e volta daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, que aí você vai ter um ganho, vai ter um benefício. Isso é uma das vantagens que eu acho de a pessoa, a empresa, no caso, fazer um valuation sem estar pensando em M&A.
Eu acho que é isso. Sim. A gente até tinha abordado esse tema, né, Andressa, também. Que é assim, poxa, eu quero... Imagine que eu estou colocando uma balança, aquelas balançonas antigas lá de pesos, né? Uhum. E eu estou falando aqui o que é positivo de um lado e o que é negativo do outro. E aí eu tenho muita coisa do negativo. O que eu faço para tirar esses pesos que estão do negativo e passar para o positivo? É isso aí. O valuation te ajuda nisso. Te ajuda. Falou, Exatamente. se você for entrar agora, você vai ser muito penalizado em tais e tais e tais aspectos. Vamos fazer um plano para, ao longo de um tempo, mitigar tudo isso daqui ou transformar isso aqui no melhor resultado de negócio? Exatamente. É uma das... Tem outras ferramentas de mercado que faz isso, mas essa é uma das melhores ferramentas para mostrar aspectos fundamentais de governança corporativa. Que a gente está falando de lucratividade e rentabilidade. No fundo é isso, né? Que até eu não comentei no começo, mas assim, a maioria, né? Pensando em comprar, né, uma empresa é um ativo, ela quer ter um retorno sobre o investimento maior que o mercado paga a um risk-free, a uma taxa livre. Então, essa é a regra da governança corporativa. Ter um retorno melhor do capital que ele está investindo do que se ele deixasse aplicado a risco zero. Sim. Então, o valuation, ele olha tudo isso com o foco do retorno. Então, esse é um dos pontos essenciais, que esse retorno tem a ver com a lucratividade e tem a ver com essa perpetuidade. Quanto tempo essa empresa tem, esse mercado tem para gerar esse retorno e dar essa segurança para o investidor. Aí, quando o empresário que não tem essa visão faz o valuation, ele passa a ter essa visão. Por isso que aí o Flávio falou bem. Porque ele fala, uau, nunca tinha pensado nisso. Quantas empresas a gente já fez valuation que a empresa rentabilizava o capital do sócio menos que uma poupança. E assim, você imagina, igual a gente está aqui numa sala, você chegar para o empresário e falar assim, empresário, era melhor você ter pego seu capital e colocado na poupança, ia render mais para você do que você colocar na sua empresa. Ele vai pegar... Isso é difícil de escutar, gente. Mas assim, de novo, né? A gente vai falar o quê? É melhor ele ouvir isso e dar um choque do que também ficar ali no médium, né? Então, e aí o valuation realmente, sem a questão M&A, ele dá esse diagnóstico e ele dá essa visão de finanças da empresa dele. Sim. A gente falou sobre várias coisas, mas assim, eu entendi que contratos são muito importantes, né? Sim. No caso de sócio, enfim. E eu fiquei pensando nessa questão de contrato, né? Quando a gente chama um colaborador para ser sócio, quando a gente começa a empresa num quadro societário, a gente corre alguns riscos que é da vida, a gente não tem como impedir, né? Falecimento, separação, esse tipo de coisa. Então, assim, se a gente organizar realmente a empresa, esse tipo de problema a gente acaba contingenciando num problema aí futuro, né? Isso aí. Esse é bem comum, inclusive, do guarda-chuva de fusões e aquisições. Eu não comentei até da questão de conflito societário. Conflito societário estaria dentro dessas questões de sócios. Sim. Porque pode haver uma separação societária por a falta, que é algo inesperado, então precisa se resolver. Se não tiver um documento bem ajustado, né, de sucessão, que seja no contrato social, mas não uma cláusula ali padrão, trivial, mas exemplificando como que isso vai ser tratado, isso quebra uma empresa. É uma coisa que é meio oculto, mas pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Sim. Né? E tem o caso de ter um conflito societário ainda em vida. Sim. Né? A sociedade, não dá para falar que dura para sempre. Sim. E também tem documentos. É possível criar uma estrutura jurídica que, no momento 2, que os sócios não queiram mais serem sócios, tem ali a regra do jogo para saída. Seja um comprar do outro, seja oferecer ao mercado. Então, sim, uma estrutura jurídica é fundamental nesse caso. A gente falou de separação de sócios, né? Mas assim, vamos supor, eu tenho uma empresa e sou casada com uma pessoa e eu me separo dessa pessoa. Isso traz um impacto também, dependendo do acordo, enfim. Sem dúvida. Traz. Sem dúvida. Tá. Por isso que é possível tratar nos instrumentos jurídicos a forma de uma... Porque assim, se você é casada e, por exemplo, você é sócia, seu marido é sócio indireto, né? Ele assina, né? Ele dá anuência. Sim. Então, existem mecanismos que, caso ocorra, é possível, sim,
saber como se trata. Tipo, separou, então dividiu as cotas. O marido vai entrar e a esposa também. Por exemplo, a esposa que conhece, ela que está no quadro. E o marido que não conhece vai do dia para a noite, amanhã ele é sócio. Tem formas de tratar para que seja resolvido, na maioria das vezes, financeiramente. Ou seja, ele não vai ser... Ele vai receber o que é de direito, mas ele não atrapalha o futuro da empresa, a gestão da empresa. Então, sim, tem processo sucessório, tem instrumentos dentro do próprio contrato social ou dentro do acordo de acionista que prevê isso e evita de acontecer esse tipo de situação. Sim. Aí, Josiel, agora, já indo assim mais para... às vezes a gente falou aqui de alguns critérios, você citou alguns critérios que são mais... objetivos, digamos assim, dentro de um processo de valuation. Você vai falar de fluxo de caixa descontado, é um número matemático, que você, apesar de ser uma projeção, de EBITDA e de tudo isso. Mas existem outros critérios objetivos que possam ser considerados. Mas existem alguns que não são tão objetivos assim. Às vezes o mercado chama até de goodwill, algum nome assim, que são coisas que você deu uma pincelada sobre ele, falando, por exemplo, valor de marca, que nem sempre está no balanço. Eu queria que você explicasse um pouco esse palavrão aí, goodwill, para nós, e o quanto ele pode impactar num processo de valuation ou M&A. Legal. Na verdade, assim, a essência do goodwill é geração de valor. Então, todo negócio, o objetivo dele é gerar valor, vamos dizer assim, tentando ter até o mínimo de investimento possível. A gente usa muito, e é quase clichê usar o exemplo Apple. Né? A Apple não tem algumas fábricas, mas a maioria ela terceiriza. Então, ela não tem uma estrutura patrimonial, de ativos, de fábricas, não. Ela tem uma marca muito forte, ela tem uma relação com o cliente muito forte, enfim. Isso é uma geração de valor. E, com certeza, a Apple tem goodwill. Qual que é o conceito do goodwill, então? Um negócio, ele tem os seus tangíveis e intangíveis. Então, ele tem os seus ativos. Ele precisa ali ter seus ativos. Seja, primeiro, capital humano, suas máquinas e equipamentos, sua marca, seu site, seu e-commerce, etc. Porém, ele vale muito mais do que esses ativos. Então, imagina que esses ativos valem 10 e o valuation da empresa dá 100. O que é o goodwill? É exatamente essa diferença dos 10 do ativo para o 100 do valor da empresa e do valuation. E o que a gente vê no mercado? Cada vez mais empresas têm maiores goodwills com menos investimentos. Aí nós podemos pegar exemplos de startups, por exemplo. Nas startups, tem grandes startups que têm grandes valuations. E se a gente for olhar o que eles têm de ativo, ela tem um grande goodwill. E a gente percebe, até pela nossa experiência de inúmeros M&As e valuations, as empresas que melhor conseguem fazer uma transação e ter um valor são as que têm mais goodwill. Então, o goodwill ele é um aspecto intangível criado no contexto do negócio. Conecta a marca, conecta um capital humano, conecta um atendimento, conecta um slogan, conecta um marketing digital. Todas as ferramentas que talvez quase tudo, se for subcontratado e bem entregar e alguém conseguir gerar muito bem isso, vai ter um grande goodwill. E é difícil você chegar nele fora de um processo de valuation mesmo, né? É difícil. Porque ele não está explícito no seu balanço. É difícil. Então, assim, um valuation tradicional, olhando o balanço, não vai enxergar isso. Isso. Não vai enxergar o valor de uma marca, o que ela representa no mercado, né? São coisas intangíveis. Intangíveis. Já se chama assim porque não dá para você pegar e examinar. Né? Exatamente. Mais um exemplo, Flávio, um método bastante utilizado é o método de múltiplo, né, que é um método chamado de comparativo, Sim. que tem sido bastante aplicado, principalmente para startups, com base em rodadas de investimento. Então, olha que interessante, pegar características. Essa startup recebeu investimento, health tech, B2B, algumas características. O time está envolvido, pega ali algumas características. Aí a que a gente está avaliando também é uma health tech, também é um B2B, características semelhantes. E aí a gente avalia ela com base nas rodadas que outras receberam. O que isso tem a ver com balanço? Nada. Ou seja, é goodwill puro. E é um método que está sendo
super utilizado. A gente sempre fala assim, ó, a gente gosta muito de uma frase que vem, a gente copiou da saúde. A saúde fala que o estado clínico é soberano. A gente fala que em finanças o mercado é soberano. Sim. Se o mercado paga, quem somos nós, meros fazedores de valuation, para falar que o mercado está errado? Sim. Então, é interessante isso. Não é um método que dita a regra para o mercado, é o mercado que dita a regra para o método. Na prática é isso. A gente não vai discutir com o mercado alguém quer pagar mais e falar, não, mas você tem que pagar menos estando do lado do vendedor. Então, esses aspectos, eles se autoajustam e cada vez mais a gente vê o goodwill nos negócios, a supervalorização até, essa onda que teve, né, o ano passado, principalmente 2021, né, de 5 vezes faturamento, 7 vezes faturamento, tem uma relação muito forte com isso. O mercado comprando, não tinha tantos ativos assim, aí ele se autorregula e são ondas. Né? Vêm e vão e virão, né? Com certeza. E às vezes você vai ver transações dessas em termos de múltiplo, que se você olhar, por exemplo, para dados de balanço, você vai falar, nossa, mas essa empresa aqui tem um balanço muito melhor e ela conseguiu um múltiplo menor do que outra. E aí a gente entra isso no mesmo. do goodwill, né? Isso mesmo. Jaziel, e já da minha parte aqui, André, se tiver mais questões, mas já indo mais para o encerramento, assim, nós falamos de vários aspectos de valuation, de M&A, mas dando uma resumida final, assim, pensa, às vezes eu sou lá um pequeno empresário, não estou pensando em fazer transação de M&A, não estou pensando em fazer captação de recurso, apesar, eu estou citando esses dois porque são motivos muito fortes para você fazer isso. Tem que fazer, né? Esse não tem jeito. O que mais você acha, assim, nós já falamos ao longo da conversa aqui, mas num resumo final, algumas coisas, assim, alguns aspectos importantes para que o empresário que está ouvindo fala, poxa, acho que vale a pena fazer um valuation para a minha empresa. Sim, é possível. Tanto é possível que nós temos um exemplo prático, né? A NST, que é uma empresa do piso, a gente faz um trabalho de gestão baseado em valor bem interessante. Eles tiram o benefício desses aspectos que eu comentei, né, no podcast todo. E então tem um caso real. Então, sim, é possível. A gente já tem essa experiência com Sevna, nós temos uma parceria com a PET, né, de Rio Preto, que é uma PL também. Então, para a gente é um prazer, né, poder fazer esses trabalhos juntos aí, principalmente tecnologia. Tecnologia é o DNA da Valore, né? Nós temos pessoas de tecnologia, a minha origem é tecnologia. Então, vai muito ao encontro e encaixa muito bem, inclusive com a maioria desse histórico nosso de valuations, de M&A, de empresas de tecnologia. Bom, então a gente encerra por aqui mais um PisoCast, né? Nós trouxemos hoje um assunto bem diferente do que a gente vinha trazendo nos PisoCast para trás, mas eu acho que é uma oportunidade para a gente olhar e avaliar a empresa, né? Como é que a minha empresa está em relação ao mercado, né? É uma grande oportunidade. Outros PisoCasts nessa temática nós vamos trazer também, né? Então, aqui eu aproveito para agradecer ao Flávio, que me acompanhou e me apoiou nesse PisoCast, ao Jaziel, que trouxe tantas informações valiosas aqui para a gente. Flávio, muito obrigada, viu? Imagina, Andresa, a gente está aqui para colaborar, né? Não estamos mais no segmento de tecnologia, mas assim, a gente está sempre dentro de alguma forma, né? E como passei por esse processo também, acho que quis trazer aqui alguns temas para a gente poder explorar, deixando mais a bola com o Jaziel aí, mas é um prazer estar aqui com vocês também. Jaziel, muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço, estou sempre à disposição, uma honra estar com o Flávio aqui, né, pela operação, você também e futuros aí também estou à disposição para a gente fazer. Nós vamos conversar, porque acho que vai vir coisa legal por aí. Que bom, tá bom? que bom. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado. Até mais.